Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Passaram bem? Eu desejo que sim, por aqui tá tudo bem. Eu costumo dizer que se a gente tem saúde, se a gente tem comida na mesa, se tá todo mundo bem, ninguém se machucou, tá tudo certo. O restante a gente dá um jeito, não é verdade? Hoje é dia 7 de março de 2022, estou eu aqui no 7º vídeo do desafio dos 31 dias. E se eu continuar gravando nesse horário, finalzinho do dia vocês vão conhecer todos os meus pijamas. E tá tudo certo. Vocês sabem que ontem eu gravei um pouquinho, falei um pouquinho pra vocês dessa rotina, né, da noite, essa rotina que a gente tem que ter antes de dormir. E esse horário pra mim, apesar que eu tá com essa cara de sono, é um horário que eu tô muito desperta, muito conectada. É engraçado, né? Eu sempre gostei muito assim da noite, de estudar à noite, de ler à noite. De manhã o meu processador demora um pouquinho mais para funcionar, mas à noite eu tô bem ligada. E quando eu deito também para dormir, é vapt-vupt. Estou aqui, ó, com o meu chazinho. Se você estiver me assistindo ainda hoje, toma um chazinho também. Se não, se está me assistindo aí de dia, se o dia já começou, bom dia para todo mundo. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de Deus. Samantha, você tá virando líder religiosa, tá virando pastora? Não e nem pretendo. Mas é um assunto que nem todo mundo gosta de falar. Eu não sei vocês, mas eu já tive esse preconceito numa época da minha vida. Quando alguém vinha falar de Deus, era um saco. A realidade é essa, não é? E a gente costumava falar assim, eu acho que ainda tem esse preconceito hoje, né? Quando eu vejo essas mulheres com cabelo comprido, eu tenho várias amigas, aliás, minha amiga Lilian do coração, que é evangélica, linda, é uma grande amiga. Quando a gente vê essas pessoas com cabelão, tal, com aquele coquinho, né? A gente falava, ai, olha o crente. E é o que sem querer, né? Acaba sendo um preconceito, porque, enfim, e daí, né? Hoje eu entendo plenamente isso, mas antigamente, né, na minha infância, eu lembro que não era assim. E talvez eu ache que as pessoas têm um pouquinho de preconceito, porque muitas crenças, elas querem empurrar, elas querem te forçar, não é verdade? A visitar o templo religioso, a acreditar na mesma coisa que eles. Isso às vezes torna-se a pessoa chata, né? E aí a pessoa torna-se desagradável, vamos dizer assim. Então eu acredito que por esse motivo, por muitas pessoas quererem laçar, acho que é essa palavra, laçar, levar as pessoas a laço, meio que forçada para um templo religioso, eu acredito que acabou gerando esse preconceito. Eu acredito nisso, né? É minha opinião. E acredito também que ninguém vai forçado a lugar nenhum e que isso também não resolve. Por mais que a pessoa consiga até ir, né, levar alguém num templo, nem sempre essa pessoa que foi vai estar preparada para ouvir, para abrir o coração, não é verdade? Então eu acredito por isso que nem todo mundo vai assistir esse vídeo hoje. Só pelo assunto já não vai assistir. E não tem problema, porque a gente tem que respeitar o tempo de cada um, não é verdade? Então, se Deus é um assunto hoje que te interessa, você vai permanecer no vídeo, vai compartilhar com outras pessoas. Se não for, simplesmente tanto faz quanto fez. Não é o momento, talvez, para você, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque um dia eu tive que parar para pensar quem que é esse Deus. Quando a minha filhinha foi embora, e eu sempre cito esse fato na minha vida porque foi um marco, né? Quando minha filhinha foi embora, eu tive que sentar, sentei assim no sofá, eu me lembro, e fiquei esperando ele vir para falar comigo, para me esclarecer o que estava acontecendo, o que era tudo aquilo, né? E obviamente ele não veio assim, da forma que eu esperava. Mas eu tive que estudar,
quem que é esse Deus? Sabe? Como assim, né? E aí eu comecei, obviamente, pelos livros, por palestras, até já contei para vocês. E é bem interessante quando a gente tem interesse no assunto. A gente se aprofunda, as coisas fluem, né? As dúvidas aparecem, você tem mais vontade de buscar mais e mais. Mas o que eu posso dizer para vocês que em toda essa minha caminhada, a certeza que eu tenho é que Deus não é humano. Ele não é um senhorzinho de barba sentado, apontando o dedo pra gente e nos julgando, nos punindo. Não é esse Deus que acredito. Aliás, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do Haroldo Dutra. Se você puder, fica de lição de casa, tá bom? Assista esse vídeo, foi uma live que ele fez e a explicação de Deus que ele deu foi tão linda, sabe? Encheu meu coração e eu gosto muito de compartilhar as coisas que me fazem bem, tá bom? Então fica aí de lição de casa para quem quiser se aprofundar no assunto. Quem não quiser, volta quando quiser, tá certo? E pra gente conversar hoje sobre Deus, eu vou usar como base o Livro dos Espíritos. Não tenho medo, não tenho preconceito, tá bom? E vou deixar outra lição de casa. Para quem quiser entender mais sobre esse livro, é um livro feito de perguntas e respostas, né? Quem quiser entender mais, quem que foi Samantha que perguntou, quem que foi que respondeu, eu vou deixar outra lição de casa. Eu acredito que ainda esteja na Netflix, tem um filme chamado Kardec. Assistam, viu? Eu vou deixar aí na descrição também do vídeo. Assistam esse filme que vocês vão conseguir entender como esse livro aqui foi compilado, né? Codificado, tá bom? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Tô meio torta. Tá tudo bem, né? Gente, no capítulo 1 desse livro, o capítulo 1 começa com várias perguntas sobre Deus. Kardec fez essa pergunta, né? E eu quero repassar essas perguntas com vocês, porque talvez vocês nunca tenham pensado nisso a fundo, sabe? Parado para refletir. Agora é o momento. O capítulo é Deus, capítulo 1, Deus e o infinito. Pergunta 1. O que é Deus? O que é Deus? Não falou quem, nada. Falou o que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então o que a gente entende por isso? É a inteligência suprema. Não existe algo nem ninguém mais inteligente que Deus. E Ele é a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, tudo tem a sua causa em Deus. Tudo. Pergunta 2. O que devemos entender por infinito? Resposta: aquilo que não tem começo e não tem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Vamos para a pergunta 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Resposta: a definição é incompleta e decorre da pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Gente, nesse livro, por diversas vezes, em diversas questões, a gente pega respostas dizendo assim: olha, não tem como explicar uma coisa que vocês não conhecem. Estou falando as minhas palavras, tá? Seria a mesma coisa que explicar a luz para um cego. Entenderam? Então, assim, o que essa resposta dá? Que a definição fala que Deus é infinito é incompleta. É porque a gente não tem palavras, a pobreza de linguagem dos homens, a gente não tem nem palavras para definir o que é Deus. A nossa linguagem é insuficiente, tá certo? E ainda que eles nos explicassem, a gente não ia conseguir entender com o nosso vocabulário. É isso que a resposta, né, quis dizer. Aqui tem um comentário de Kardec. O que é legal nesse livro? Além das perguntas e respostas,
tem comentários, né, que o Kardec fez. E qual que é o comentário que ele fez dessas 3 questões? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é algo que a razão humana não pode alcançar, pois existe somente no domínio das ideias. Dizer que Deus é infinito é tentar defini-lo, utilizando apenas uma de suas qualidades dentre tantas outras. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Ou seja, a gente não tem como definir Deus. A resposta é essa, né? Qual que são as provas, então, da existência desse Deus? Questão 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num princípio utilizado pela ciência, toda causa produz um efeito. Procura a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão lhe responderá. Ou seja, tudo tem uma causa, né? Tudo. Então, o que não é obra do homem é obra de Deus, então basta a gente observar. A chuva é obra do homem? Não é verdade? O vento é obra do homem? A natureza é obra do homem? O homem pode plantar sementinha, mas não é obra do homem. Então, quando a gente quer, que é a resposta, né? Deixa claro pra gente. Quando a gente quer encontrar a prova da existência de Deus, basta a gente olhar tudo à nossa volta e procurar o autor, né? Aí tem um comentário de Kardec aqui também. Para acreditar em Deus, basta o homem observar as obras da criação. O universo existe, logo ele tem uma causa. Isso é óbvio, né, gente? Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada possa ter feito alguma coisa. Agora vamos lá. O que ele diz aqui, que todo efeito tem uma causa. Tudo que acontece tem uma causa, tem um porquê aconteceu, né? Um motivo pelo qual aconteceu. E quando a gente diz que o universo existe, ou seja, ele existe por alguma causa, ok? E se a gente fala que isso é consequência do nada, não tem uma causa, isso é consequência do nada, a gente está querendo dizer que o nada tem inteligência, certo? Então, assim, o nada fez alguma coisa. Então, talvez se você não acredita em Deus, seja lá o Deus, tá bom? Da forma que você acredita, da forma que você enxerga o seu Deus. Não importa, se você não acredita em nada, mesmo assim você está acreditando em alguma coisa. Então você acredita que o nada é capaz de fazer alguma coisa, de fazer o universo, inclusive de fazer o acaso, certo? O universo foi formado por acaso, então o acaso é alguma coisa. Vocês percebem que não tem como a gente fugir, né? Questão 5. Todos os homens trazem consigo o sentimento intuitivo da existência de Deus. Que conclusão podemos tirar desse sentimento? Resposta: a conclusão que podemos tirar é de que Deus existe. Senão, de onde os homens tirariam esse sentimento se ele não tivesse uma base? Né? De onde que os homens iam sentir Deus se eles nunca tivessem ouvido falar, enfim? É ainda uma decorrência do princípio de que não há consequência sem que exista uma causa. Então, assim, a gente percebe que todo mundo tem esse sentimento intuitivo da existência de Deus. Essa intuição. Você pode falar que não acredita, mas você tem uma intuição. Tem algo dentro de você, né? Olha a pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e o resultado de ideias adquiridas? Ou seja, pela influência, né, dos homens e tal? Olha a resposta.
Se fosse assim, porque os selvagens também teriam esse sentimento. Então o que ele quis dizer? Que até os selvagens têm esse sentimento da existência de Deus. É algo intuitivo, gente, é algo que está gravado dentro da gente. Vocês entendem? Nós estamos gravados já, isso não tem como fugir, né? Ah, mas fomos influenciados pelos homens, pela nossa infância, pela igreja que os pais nos levou. Não é isso, lá dentro de nós já temos algo gravado, essa intuição, que inclusive quem não tem contato com ninguém, certo? É que eles estão querendo dizer aqui, também tem essa intuição, né? Olha o comentário de Kardec sobre isso. Se o sentimento íntimo da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido ensinamento, assim como acontece com os conhecimentos científicos. Exatamente. Então, se fosse uma coisa que é adquirida pelo homem, né? Então, só teria esse conhecimento quem tivesse acesso a esse conhecimento. Tá certo? E não é o caso dos selvagens, tá? Até o homem das cavernas, quando a gente fala selvagem, sabe lá que a gente assiste no filme? O homem das cavernas que dava o trovão, ele já sabia que tinha algo superior a ele. Já tinha essa intuição, né? Questão 7. A causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria, ou seja, o que causou, o que criou todas as coisas pode ser encontrado lá dentro da matéria, ou seja, sei lá, dentro de uma pedra. Você pode encontrar quem criou, né, essa pedra lá dentro. Um exemplo, né, que eu tô dando, ó a resposta. Mas então, qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Ou seja, ainda que tivesse, quem que criou, né, isso de dentro da matéria? Sempre é preciso uma inteligência eficaz que dê origem ao que ainda não existe, uma causa primeira. Olha só. Então a gente pode rodar. A gente vai cair, né, nessa causa. Tudo tem uma causa, por isso que fala que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Comentário de Kardec. Atribuir a origem das coisas às propriedades íntimas da matéria, ou seja, a matéria foi criada do nada, a propriedade da matéria é aquilo, ela foi criada do nada. A gente acreditar nisso seria o mesmo que dizer que a consequência vem antes da causa que a gera. Essas propriedades íntimas também são uma consequência que tem uma causa. Tá difícil? Tá embolando a cabeça? Mas é isso. Deus é o princípio, né? A causa primeira de todas as coisas. Só vocês pensarem nessa frase. Questão 8. O que pensar da opinião daqueles que atribuem a formação primeira das coisas a uma combinação acidental e inesperada da matéria, ou seja, o acaso? Ou seja, o que dizer dessas pessoas que acreditam que tudo foi formado ao acaso? Sabe, o universo veio, bom, e tudo foi formado por acaso. Olha só, gente. Agora eu vou até sair um pouquinho daqui. Analisem o nosso corpo humano. A perfeição que o nosso corpo humano tem, né? A quantidade de sensores que nós temos espalhados pelo corpo, sabe? Se você colocar a mão no quente, você tem um sensor que te avisa, né? Se tá muito calor, o seu corpo começa a resfriar para esquentar. Nós temos sensores de dor, nós temos vários sensores. Se cai alguma coisa no meu olho, automaticamente meu olho pisca para defender, né? Para proteger, quer dizer. Então, olha a inteligência das nossas células. Procura a causa disso. Quem que pode ter inventado algo tão perfeito no nosso DNA? Gente, a gente tem cílios. Aliás, botei cílios, tô amando. Nós temos cílios para proteger os nossos olhos. Pelinho dentro do nariz. Não é uma coisa incrível? Pelinhos pelo corpo. É tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. O nosso cérebro, nossa caixa craniana, ela tem um osso, ó, para proteger os nossos miolos, para proteger o nosso cérebro. Não é muita perfeição? Não é muito assim achar que o acaso fez tudo isso?
Que acaso inteligente, né? Deixa eu ver onde que eu tava aqui. Então tá perguntando o que achar da opinião das pessoas que acreditam no acaso, né? Ó a resposta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada? Perceba assim que muitas dessas respostas que tem aqui no livro, a gente percebe que é até uma bronquinha, sabe? Assim, pra gente, né? E parece que eles ficam até bravos com as perguntas absurdas que a gente faz. Aliás, o Kardec, minha admiração, viu? Assistam o filme, vocês vão gostar. Porque para uma pessoa ter na cabeça, assim, todas essas perguntas, né? Naquela época, enfim, não vou entrar, tá? No mérito do filme. Comentário de Kardec. A harmonia que regula as forças do universo baseia-se em combinações e objetivos definidos, revelando assim um poder inteligente. Atribuir a formação primeira das coisas ao acaso é uma insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria mais um acaso. Olha que óbvio, né? Eu tenho certeza que vocês que não conheciam esse livro vão se interessar, porque assim, são tantas perguntas, tantas coisas óbvias, tantas respostas assim, racionais, inteligentes, que assim, cativam a gente, ele cativa a gente. Questão 9. Onde é possível ver na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as coisas? O Kardec ele continua cutucando. O Espírito vai falar, meu filho, já não falei? Resposta da questão 9. Existe um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si mesmo. E é por isso que ele se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Tô falando que eles dão umas, né? Tá. Comentário de Kardec. Julga-se a capacidade de uma inteligência pelas obras que ela realiza. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira, por consequência, só pode estar numa inteligência superior à do homem. E, gente, isso é óbvio, não é? Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa primeira. Deus é essa inteligência superior e também a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que o homem queira dar. Lembra do nosso vocabulário pequeno? Então ele fala, né? Olha só, os atributos da divindade, questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Viu como Kardec é bem assim detalhista, né, nas perguntas? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não. Ele ainda não tem capacidade para compreender isso. Falta-lhe um sentido. Ou seja, a gente não vai conseguir compreender com clareza, né? Mais uma vez, não tem como explicar a luz para um cego. Questão 11. Quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? O Kardec aqui está falando, pelo amor de Deus, então como que a gente vai entender Deus? Resposta. O homem compreenderá quando atingir a perfeição, através da sua evolução. Quando isso ocorrer, o seu espírito não estará mais obscurecido pela matéria e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então, ele o verá e ele o compreenderá. Aqui tem um comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, devido ao pequeno entendimento que possui de si mesmo e das coisas que o cercam. O homem confunde o Criador com a criatura e atribui a Deus as imperfeições da criatura. O homem quer comparar, né, gente, Deus ao homem, e não é assim. Não tem como comparar, né? Porém, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência das coisas.
Então, a respeito de Deus, ele faz uma ideia mais justa e mais de acordo com a razão, embora sempre incompleta. Então, o que está querendo dizer aqui? A gente vai evoluir, a gente vai aguçando, vai melhorando o nosso senso moral. E a gente vai melhorando essa ideia de Deus. A gente vai cada vez mais tirando aquela ideia do Deus, do velhinho de barba apontando o dedo. Já ouviram aquela palavra? Tem que ser temente a Deus. O que é ser temente? Você ter um temor. Né? E a gente entende que não é assim, você não precisa ter medo, você precisa compreender a Deus, né? Questão 12. Já que o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, ele pode ter a ideia de alguma das suas perfeições. Olha o detalhismo do Kardec. Pode ter alguma ideia das perfeições de Deus? Resposta: sim, de algumas. Eles a entrevê pelo pensamento. À medida que o homem desenvolve a sua inteligência, a sua moral, ele compreende melhor as perfeições do Criador. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando, né? Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Olha o Kardec tocando. O espírito já está pá, pá. Do ponto de vista do homem, sim, porque ele acredita abranger tudo. Na nossa pequenez, Deus é só isso, né? Existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a linguagem humana, limitada em suas ideias e sensações, não possui termos adequados para expressar. O Espírito está falando aqui o seguinte: eu não tenho como te explicar uma coisa que no seu vocabulário nem existe. Eu não tenho como te falar de uma cor que você nunca viu. Mais ou menos isso. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo, porque se uma lhe faltasse ou não lhe fosse infinita, ele já não seria superior a tudo, e por consequência ele não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito às instabilidades e nem às imperfeições que a imaginação possa conceber. Ou seja, Deus não cabe dentro da nossa imaginação desse tamanho. Deus não cabe dentro do nosso vocabulário desse tamanho. Vocês entendem? A gente só pode sentir essa grandeza. Gente, eu acho que essas questões aqui, nossa, elas não traduzem, né? O que Kardec cutucou. Não vai falar o que é Deus pra gente, mas a gente consegue sentir, né? Ó, comentário de Kardec. Deus é eterno, pois se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior a ele, e assim, pouco a pouco, remontamos a ideia de infinito e eternidade, ou seja, Deus é eterno, né? Então, assim, se ele tivesse um começo, não tem começo nem fim, porque se ele tivesse tido um começo, né, teria alguma coisa antes dele para criar ele. Né? Então, Deus é eterno, é imutável, segundo atributo que ele dá para Deus, tá? Pois se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, assim, Deus é eterno e Deus é imutável, não tem como mudar. Se ele estivesse sujeito a mudança, não tem como mudar Deus. As leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, estaria tudo bagunçado. Uma hora seria uma coisa, outra hora seria outra. E não é assim, né? Deus é imaterial, terceiro atributo. Ou seja, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Ele é imaterial, gente, ele não é palpável. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações na matéria. Gente, isso é óbvio. Nosso corpo aqui envelhece, as rugas começam a cair, a cara, tal. Poxa, isso é matéria, isso é matéria. Se Deus tivesse matéria, ele ia mudar, ele ia acabar. E ele é imutável, e ele não é de matéria, ele é imaterial. Não é tão legal? Nossa, eu acho demais essas perguntas, eu curto muito. Deus é único, o quarto atributo. Por quê?
Porque se houvesse outros deuses, não haveria uniformidade de objetivos, nem uniformidade de poder na ordenação do universo. Ou seja, tivessem vários deuses, imagina, basta você pensar numa reunião de condomínio, com vários síndicos. Aqui no prédio dá uns pau danado. Cada um tem uma forma de pensar, imagina, né? Então Deus é único, pronto, acabou. Ele que está no comando. É a causa primeira de todas as coisas. Outro atributo, é todo poderoso, porque ele é único, então ele é o mais poderoso, ponto. Entenda isso de uma vez por todas, né? Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Assim, não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. Então, se ele é todo poderoso, ele fez tudo, pronto, acabou. Né? E ele é soberanamente justo e bom. Prestem atenção nesse atributo. Soberanamente justo e bom. Ou seja, por pior situação que nós estejamos passando, nossa, tem um bichinho aqui, estejamos passando, se Deus é soberanamente bom e justo, tá tudo certo. Isso pra mim pegou muito assim, sabe, atingiu meu coração. Quando você aprende a confiar, né? Essa frase aqui, soberanamente justo e bom, na maior adversidade da sua vida, você não vai cair. Você vai entender que isso era para acontecer, né? Porque Deus não dorme, Deus não joga dados, Deus não brinca de certo e errado, de sorte ou azar, entendeu? Deus não pisca. Meu Deus, desculpa, Samanta, deu uma cochilada aqui, não vi, se quebrou a perna, ai coitada, desculpa, eu vou me redimir. Imagina, Deus não é assim, né, gente? Olha lá, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas maiores como nas menores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Olha só os atributos de Deus. Gente, é sensacional, indico, tá? O Livro dos Espíritos. Esse aqui é daquele tradutor que eu falei, Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, tá? Eu acho demais, assim, a forma que ele traduziu. Vocês percebem como é gostoso estudar dessa forma? Com palavras claras, da forma que você consegue entender, sabe? Sem decoreba. É uma forma que te explica, faz você pensar, faz sentido, né? E eu vou aproveitar, falando de Deus, eu quero falar para vocês de outro livro também, tá? Do Allan Kardec, é O Céu e o Inferno. E aqui eu vou continuar rapidinho, já tô finalizando esse vídeo. Falando aqui, também tem uma parte falando de Deus. Olha só. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Gente, Deus é Deus, ponto. Não queira se comparar a Ele e nem comparar ninguém a Ele. Para que Ele seja único, olha só, isso pra mim também, esse livro aqui, olha, pode ver, gente, tá todo grifado, ó. Isso pra mim fez tanto sentido, porque pra gente confiar em Deus, a gente tem que pensar nesses atributos, tá? Então pensem assim, todos esses atributos que eu falei, tá? Se você tirar um desse, não é Deus. Entendeu? Então com isso você consegue entender melhor as adversidades aí da sua vida, tá? Bom, para que ele seja único, acima de todos os seres, é preciso que ninguém possa superá-lo nem igualá-lo no que quer que seja. Portanto, é preciso que seja infinito em tudo. Não tem conversa, né? Sendo os atributos de Deus infinitos, não são suscetíveis nem de aumento e nem de diminuição. Sem isso, eles não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Certo? Tostines é mais fresquinho porque é mais barato que mais fresquinho. Entendeu? Se tirasse a menor parcela de um único desses atributos de Deus, não teríamos mais Deus. Ponto. Porque poderia existir um ser mais perfeito que ele. Simples assim. Ah, mas aconteceu isso comigo, será que Deus não me viu?
Se ele não visse, se ele não estivesse vendo, ele não seria Deus. Ah, mas aconteceu isso comigo. Será que Deus queria... Deus é soberanamente bom e justo. Captou? Não duvide, né? Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mal ter a menor parcela de bondade. Olha que lógico, né? Então, ou seja, poxa, Deus fez isso comigo, Deus permitiu isso, a gente ouve muito disso, né? Poxa, eu não fiz minha oração hoje, Deus me castigou. Gente, Deus é soberanamente bom e justo. Ele é justo, não tem jeitinho brasileiro, não tem como furar fila, não tem como pagar depois. Ele é justo. Ponto. O que aqui se faz, aqui se paga, né? E não vamos entrar nesse assunto, mas é isso. Tô acabando, tá? Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se com castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se não é infinitamente bom, não é perfeito, e se não é perfeito, não é Deus, ponto. Não queira procurar defeitos, você não vai achar. Se Deus é inexorável para com o culpado arrependido, não é misericordioso, e se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Ou seja, gente, não tem essa de queimar no fogo do inferno eternamente, sem misericórdia, sem perdão de Deus. Gente, desculpa, não tem isso. Deus é soberanamente bom e justo. Ele é infinitamente misericordioso. Deus, que está por toda parte e tudo vê, deve ver as torturas dos condenados. Mas se ele é insensível aos seus gemidos durante a eternidade, é eternamente sem piedade. E se não tem piedade, não é infinitamente bom. E se não é infinitamente bom, ele não é Deus. Entendem isso? Ah, isso faz tanto sentido pra mim, gente. Nossa, eu desejo que vocês consigam sentir o que eu tô sentindo nessa leitura. Olha que eu já li várias vezes, hein? Vamos lá. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer. O passado, o futuro, ele deve saber tudo no momento da criação da alma. Se ela vai falir gravemente, né, para ser condenada pela eternidade. Ok. Então, se ele que criou, ele deve saber se a alma vai falhar ou não, né? Se ele não sabe, o seu saber não é infinito. Então, ele não é Deus. Se ele sabe, ele cria voluntariamente um ser destinado, desde a sua formação, às torturas sem fim? Não, porque se for assim, ele não é bom. E se não é bom, ele não é Deus. Entendem, gente? Então, isso faz a gente entender. Poxa, às vezes você vê uma pessoa sofrendo ali com uma doença, criancinhas, meu Deus, você vê cada doença, cada coisa tão triste, que você olha pro céu e fala, como... Ai, eu tomo até um chá. Falei tanto que o meu chá até esfriou. Aliás, ó, meu chá combinando com o meu pijama. Então, quando a gente olha pro céu, você fala, como Deus pode permitir uma coisa dessa, uma tragédia dessa? É muitas vezes aí que as pessoas se afastam, né? Então, assim, gente, se ele fez uma pessoa para sofrer toda essa tortura, ele sabia disso, né? Ele não é bom, e se não é bom, não é Deus, é simples assim. A doutrina das penas eternas absolutas conduz, pois, forçosamente à negação ou à diminuição de algum dos atributos de Deus. Tá falando o seguinte, resumindo para você, traduzindo, se a gente acreditar no inferno, que alguém vai ficar queimando lá eternamente, a gente estaria indo contra o atributo de bondade de Deus, né? De misericórdia de Deus. Por isso que esse livro chama O Céu e o Inferno, muito interessante, tá? E se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. E se ela existe, Deus não é perfeito.
Deus cria a alma tendo em vista torná-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo da sua criação. De outro modo, Deus não seria bom. E se Ele não for bom, Ele não é Deus. Ai, que lindo! Espero que vocês tenham gostado. Filosofamos sobre Deus. Espero que vocês tenham conseguido chegar no final desse vídeo de 40 minutos. E fico muito feliz. Ai, muito bom. Querendo ou não, a gente já fez uma oração aqui, né? Ai, o coração fica cheio de gratidão. Gente, quando a gente consegue adquirir essa confiança em Deus, sabe? Nada mais te derruba, você começa a entender tudo passa a fazer sentido. Você ganha uma confiança tão grande, que mesmo você hoje que tá aí, de repente me assistindo assim, sabe? Pensando até em tirar sua vida, achando que não tem mais jeito, que Deus não tá olhando para você, acredite, Ele tá. Lembra dos atributos de Deus, lembra? Viu? Nunca se esqueçam desses atributos de Deus. Então, no momento da maior tristeza, da maior dificuldade, fala, poxa, deixa eu pensar. Será que Deus estaria fazendo isso comigo? Se Ele fizesse, Ele não seria bom, né? Então, se você está passando hoje por alguma dificuldade, por algum sofrimento, alguma dor, tem um propósito nisso, tá bom? O seu crescimento, a sua evolução. Afinal de contas, Deus nos criou para sermos felizes. Tá certo? E muitas das tristezas somos nós mesmos que escolhemos, que buscamos. Um grande beijo. Boa noite, gente. Até amanhã. Durmam com Deus.